dia, Iago. Bom, a nossa aula está sendo gravada, como todas as aulas são. Bom dia a todos e todas. Né? E aí a aula de hoje é sobre prevenção a acidentes de trabalho, normas regulamentadoras. Bom dia, Felipe. Ou conhecida como... Tudo bem, Adria. A gente vai dando um jeitinho aqui. Então, conhecida como as normas que vão regulamentar ou vão buscar prevenir, dentro das organizações, acidentes de trabalho. Existem as normas específicas para os tipos de atividades e existem as normas generalistas, mais gerais. A gente vai procurar trabalhar. Bom dia, trabalhar com as normas mais gerais, ok? Bom dia, Silas. Eu vou colocar aqui, disponibilizar o slide. Cadê você? Não, aqui. Todo mundo está vendo o slide aí? Eu não estou vendo não, professor. Agora sim. Agora sim? Sim. Ótimo. Bom, a primeira pergunta que eu faço a vocês. Vocês aí no estágio de vocês, na empresa que vocês estão trabalhando, onde vocês estão acompanhando as atividades, onde vocês estão fazendo o trabalho de vocês, alguém já comentou com vocês ou já falou de algumas regras e algumas posturas que o trabalhador tem que ter para manter a segurança? Alguém já comentou com vocês sobre o que é uma norma regulamentadora? Vocês têm ideia do que seja? Alguém está pedindo permissão para entrar? Igor, bom dia. Hein? Não me falam sobre isso. Com vocês? Eu não vi ainda não, professor. Não viram ainda não? Ninguém ouviu falar? Hein, Antônio? Eu ainda não, professor. Não? Bom, norma regulamentadora, já ouviu, né, Adriana? Que bom. Então, você vai me ajudar bastante. Norma regulamentadora, nada mais, nada menos que são regulamentos ou são leis, certo? Criadas no Brasil para atender critérios de segurança mundial. Existem normas mundiais que tratam da segurança do trabalhador, que dizem quais são os itens ou critérios que devem ser adotados no mundo todo para que o trabalhador possa fazer suas atividades de forma segura, sem o ocasionamento de qualquer tipo de risco. Então, quando eu penso em proteção, quando eu penso em... Diga, Igor. Pode falar. Igor, queria fazer algum comentário? Não? Ok. Bom dia também, Igor. Então, assim, quando se pensa em prevenir, em evitar acidentes, uma das maneiras mais fáceis, né, e mais correta e padronizada a nível mundial, lógico, existem as expertises, existem as características individuais de cada fábrica, mas a gente pode usar esse documento, que a gente chama de normas regulamentadoras, para nos orientar, para nos indicar, né, qual é o caminho correto
ou quais são os caminhos que a gente deve seguir para que eu evite e elimine os prováveis acidentes de trabalho. Então, existem várias normas regulamentadoras. Eu vou só mostrar aqui que eu tinha pulado aqui o que são essas normas regulamentadoras. Deixa eu ver aqui, Adriano, o que você falou. É mais ou menos um manual, perfeitamente, Adriano. É mais ou menos um manual. Então, as normas regulamentadoras, também conhecidas por NR, são normas que regulamentam, fornecem parâmetros e instruções sobre saúde e segurança no trabalho. São 34, desculpem, aqui está errado, tá? São 37 normas. Eu andei modificando e acho que isso aqui passou em branco. São 37 normas que são elaboradas por comissões tripartite. Que ele explica, né? O que são essas comissões tripartite? São grupos de pessoas que vão se reunir para discutir quais são os critérios ou quais são os itens que devem ser considerados como fatores fundamentais na prevenção ao acidente de trabalho. Normalmente, eu tenho representantes do governo, eu tenho representantes dos empregadores e tenho representantes dos empregados. Normalmente, eu sempre uso mais a questão dos especialistas, né? Os empregadores normalmente mandam seus técnicos de segurança, engenheiros de segurança, pessoas que estudam essas áreas. O governo normalmente vai mandar alguém da Secretaria do Trabalho, alguém da Secretaria de Saúde, certo? Porque um acidente de trabalho custa muito caro, como a gente já viu anteriormente, custa muito caro para todas as partes. E os trabalhadores, através dos seus sindicatos, também vão procurar especialistas médicos do trabalho, técnicos do trabalho, engenheiros de segurança no trabalho, certo? Então, sempre as pessoas vão procurar esses órgãos e essas pessoas especialistas para que possam discutir a nível nacional quais são os regulamentos que eu posso ter para evitar e prevenir acidentes no trabalho. Então, esses são os objetivos, ou a função dessa comissão tripartite. Ok? Aqui são as normas regulamentadoras. Vai da NR1, e aí a cada uma delas, né? A NR1, as disposições gerais, são mais ou menos dizendo para que serve a norma, o objetivo das normas, qual é a função, por que elas foram criadas, qual foi o ano de homologação dessas normas, certo? Inspeções prévias, que é a parte de auditorias. A NR2 vai falar sobre as auditorias. Todo mundo sabe o que é uma auditoria? Sim. Sim. Área não. Bom, o que é um auditor? Eu pedi para o senhor explicar, mas não vai explicar. Tá certo. Então, o que é um auditor? Diga, Felipe, queria falar? Bom, o que é uma auditoria? Auditoria nada mais, nada menos que é uma inspeção ou uma vista, né, que a pessoa faz ou que pessoas especialistas fazem sobre determinados trabalhos, ou normas ou regulamentos. Por exemplo, na NR5 diz que toda empresa, a partir de 50 funcionários, tem que ter uma CIPA, que é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, formada por um membro indicado, pelo menos por um membro indicado pelos trabalhadores e um indicado pela empresa, certo? E que com um mandato de um ano, sendo um mandato de um ano. Ou seja, todo ano tem que ter eleição
da CIPA. E Professor, bota lá alguns critérios. Diga, Matheus. essas NRs que o senhor colocou aí, como exemplo, são as principais ou não tem isso? Não, essas aí são as generalistas, tá? São as que toda empresa tem que adotar, independente do ramo dela. Porque muitas outras aqui você vai ver que são muito específicas. Ok? São assim, as generalistas. Então, assim, como eu estava falando, aí o que é que vai acontecer? Esse auditor, essa auditoria vai vir, vai verificar se nos documentos, nas atas, se houve uma eleição da CIPA, se os membros da CIPA realmente estão participando, se eles fazem reuniões periódicas mensais, se a CIPA atua na prevenção para acidentes de trabalho, se a CIPA promove a semana interna de prevenção a acidentes do trabalho. O auditor vai verificar se toda a documentação necessária existe. Por exemplo, uma empresa a Energisa, certo? Quando a Energisa vai ser auditada, os auditores, quais são as normas que se aplicam à Energisa? Por exemplo, a NR10, a NR5, a NR6, a 7, a 9, tá entendendo? Então, assim, mas a NR10 é uma norma específica da Energisa, porque quem trabalha com eletricidade. E também, se eu não me engano, é a 22, quem trabalha com altura, porque algumas atividades da Energisa são feitas em postes, então tem que ter andaime, tem que ter sistema de altura. Então, vai lá o auditor verificar se a empresa está cumprindo todos os requisitos dessas normas. Se ela tem lá os equipamentos de proteção individual e coletiva adequados para o trabalho dela. Se ela, quando vai trabalhar com altura, o pessoal usa os equipamentos para escalada, usa lá os instrumentos adequados para fazer o trabalho. Se o pessoal, antes de fazer o trabalho, se tu utiliza o formulário de permissão de trabalho, se esse formulário é assinado pelo técnico ou engenheiro de segurança do trabalho, se a empresa tem periodicamente os exames médicos ocupacionais, tá entendendo? Então, a auditoria é essa verificação se todos os critérios e tudo que as normas estão dizendo, se as empresas cumprem. Ok? Então, por isso que ele fala em auditoria, essa verificação, essa checagem se isso aqui está sendo cumprido. Então, aqui eu fiz uma demonstração de quantas normas tem, tá? Aqui, ó. Segurança, instalações, serviço de eletricidade. Eu tenho a NR, transporte, movimentação e armazenagem de materiais para quem trabalha em depósitos. O pessoal tem que usar essa norma NR11, certo? NR2 para máquinas e equipamentos, NR3 caldeiras, fornos, atividades e operações insalubres, operações NR17, que é outra também generalista, que é questão de ergonomia. Por exemplo, em escritório, essa NR17 é muito utilizada. Se a cadeira é ergonomicamente correta, se o posto de trabalho está na altura correta, se o trabalhador você senta com a postura errada, aí o problema não é da empresa, né? Mas assim, se os componentes do escritório, a bancada, a cadeira, a posição da mesa, o deslocamento, se ele não vai causar nenhum problema ergonômico, tá? Ou problema de postura. Essa norma 17 ela é muito relacionada à questão de problemas de coluna, ok? Porque é um dos grandes problemas essa questão hoje de lesões na coluna. São lesões que normalmente não tem cura, tem tratamento, mas não tem cura. A NR18, condições do meio ambiente de trabalho na indústria da construção, 19, explosivos. Então, alguém está pedindo para entrar?
João Gustavo. Então, aqui eu tenho várias NRs, ó, resíduos industriais, sinalização de segurança. Diga, João. Trabalho em porto, trabalho aviário, trabalho em agricultura. A NR32, segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, espaço confinado, condições de meio ambiente de trabalho na indústria de construção, reparação e desmonte naval. Quer dizer, eu tenho várias aqui, ó. A NR35, ó, trabalho em altura. A NR36, segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes. 37, segurança e saúde de plataforma de petróleo. Então, e se eu não me engano, estão fazendo a 38 e a 39 já. Eu só não sei qual vai ser ainda o tema, mas estão elaborando porque tem novos trabalhos, né? Ou novas atribuições, novas funções que estão existindo. Então, você precisa ver ou analisar critérios de segurança nessas funções. Ok? Com a questão da função de mecânica, de eletromecânica, né? Ou de mecatrônica, trabalhar com robótica, trabalhar com... Então, existem algumas atribuições que ainda não estão... Nas outras tem por alto, mas não estão regulamentadas ainda. Mas se pensa em fazer uma nova NR para isso. Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Ok. Não, professor. Tá tranquilo, professor. Certo. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Então, continuando aqui, eu vou começar a falar de algumas delas, tá? A NR1, que é as disposições gerais, ela vai trazer lá as regras gerais, e ela começa lá dizendo que compete ao departamentos regionais do trabalho ou os departamentos do trabalho municipais, né? Dentro dos seus limites de jurisdição, a adotar, fiscalizar, fazer as auditorias, elaborar, embargar, multar as empresas que não cumpram os sistemas de segurança e prevenção a acidentes de trabalho. É mais um dispositivo geral, dizendo quais são as regras gerais que essas normas regulamentadoras devem ter. Ok? E aí aqui, ó, cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais, elaborar ordens de serviço sobre segurança e medicina do trabalho, informar os trabalhadores sobre riscos profissionais no locais de trabalho, permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização de preceitos legais, né, que é a auditoria, determinar os procedimentos que devem ser adotados em caso de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Cabe ao empregado. Você pode ver, ó, não é só obrigação do empregador garantir a segurança do trabalhador. É obrigação do empregado garantir também a sua segurança. Certo? Quais são essas? Cumprir todos os dispositivos e todas as regras estabelecidas, usar os equipamentos de proteção e submeter-se aos exames médicos, né? Tá? E colaborar com a empresa na aplicação das normas regulamentadoras. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas se um trabalhador se recusar a usar o equipamento de proteção individual ou atender a uma norma de segurança, ele pode automaticamente ser demitido por justa causa. Porque dentro da legislação trabalhista, o não cumprimento, quando o trabalhador se recusa a não cumprir com as regras e normas de segurança, diga, Lucas. Ô, professor. Diga, você queria falar alguma coisa? Não, acabei de entrar na aula, me atrasei um pouquinho. Foi? Perdão. Tá, tudo bem. Professor, Tudo bem. Diga, Maria. eu tenho uma dúvida em relação à máscara. A máscara já é considerada um EPI, porque, assim, um colaborador da empresa, ele foi chamado a atenção porque ele não estava utilizando a máscara. E ele pediu para ele colocar a máscara, ele se recusou a colocar, dizendo que a função que ele estava fazendo, que ele era, se eu não me engano, era mecânico, estava trabalhando consertando alguma peça de um caminhão, e disse que estava incomodando ele e ele não ia utilizar.
Aí, naquele momento, eu fiquei nesse questionamento, se isso poderia, se era, assim, um negócio obrigatório, como, por exemplo, ser considerado um EPI, e, em razão disso, ele poder ser demitido, no caso, por justa causa. Vamos lá, Maria. Assim que o governo lançou como obrigatório, o governo aqui da João Pessoa e os governos estaduais, né, dentro da sua jurisprudência, determinou que o uso de máscara é obrigatório, certo? Dentro e fora das empresas. Então, ela passou para ser dentro das empresas um item obrigatório de segurança. Mas aí é segurança em relação à saúde, não em relação ao acidente de trabalho. Por exemplo, se ele trabalhasse como mecânico e tivesse gases e vapores, ele não tinha que usar aquela máscara específica para gases e vapores, aquela que tem uns filtros laterais, que cobre todo o rosto e um filtro lateral. Então, Sim. se ela... Diga, Maria, pode falar. Não, eu só concordei com o que você está falando. Ok. Então, se é uma norma interna da empresa, obrigatoriedade da máscara, então ele pode ser punido e pode chegar à demissão por justa causa. Certo? Ele pode levar uma advertência primeiro, aí se ele não cumprir, ele leva uma advertência oral, né, verbal, que você já deve ter dado a ele. Se ele não cumprir, ele leva uma advertência escrita, certo? Onde chama-se testemunhas para assinar e comprovar que o trabalhador está colocando em risco a sua integridade, a sua saúde, ele não está querendo cumprir a uma norma existente, e aí, por final, pode levar a demissão por justa causa. Ok? É mais ou menos esse o procedimento que a gente usa para a demissão por justa causa. Diga, Maria. Não, tá bom, eu só ia agradecer mesmo. Obrigada. Eu só queria entender essa De questão. nada. Professor, Mas ele... Diga, Tainara. bom dia. Eu Bom queria dia. só avisar que a minha residência faltou energia. Eu estou usando meus dados móveis e meu celular vai descarregar daqui a pouco. Certo. Viu? Tudo bem, Tainara. Aí depois você procura assistir o máximo que você puder. Qualquer coisa, depois você procura Pronto, assistir a aula está gravada. sendo gravada, né? Aí depois Está eu sendo assisto, gravado. porque meu celular descarrega muito rápido. Imagina dados móveis. Tá Tá, bom. joia. Obrigado, viu, professor? Desculpa aí. Nada. Peraí, deixa eu ver qual foi a pergunta, Adrian. Maria, é obrigatório o uso de máscara na sua empresa e é uma norma. Realmente, Adrian, é uma norma estadual, né? Não é nacional, porque o nosso presidente não... Mas é uma norma estadual para o uso da máscara em todos e qualquer ambiente público, e as empresas adotaram ela como uso também obrigatório internamente. Por exemplo, eu estou aqui numa sala isolado, certo? Não tem ninguém comigo na sala, mas como dentro do ambiente do Senai é obrigatório eu estar usando máscara, certo? Então, eu estou de máscara, mesmo eu não tendo ninguém comigo aqui. Porque aqui dentro do Senai, em qualquer dependência, em qualquer lugar, é obrigatório o uso de máscara. Até segunda ordem, até passar essa pandemia. Como dentro de uma fábrica, quando tem muito ruído, é obrigatório você usar o protetor auricular. E depois falar sobre os EPIs, tá? Bom, o que são serviços especializados em engenharia, segurança e medicina do trabalho? O que é esses serviços especializados? Quem são esses especialistas em segurança? Quem são esses especialistas em segurança e medicina no trabalho? Alguém pode me dizer quem são essas pessoas? Vocês têm ideia? Se eu não estou enganado, são 4 membros. São quatro agentes que compõem o SESMIT, né? É o Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina no Trabalho.
A empresa, eu posso ainda... Diga, Maria. Eu ia responder que eu não faço a mínima, porque todo mundo ficou calado, né? Que vocês não têm nem ideia. Não, não. Assim, por questão de falar assim, segurança e medicina, com certeza, gente que estão à frente disso, né? Dentro da empresa, no caso, médico, segurador do trabalho, Exato. engenheiro do trabalho. Perfeitamente, Maria. Olha só, você já disse um agente de segurança do trabalho, o médico do trabalho. Certo? Esse é um dos agentes, né? É obrigatório a empresa ter todos esses agentes? Não. Certo? Mas é obrigatório a empresa ter pelo menos um desses agentes. Eu vou dizer para vocês quais são esses agentes. O técnico de segurança no trabalho, o engenheiro de segurança no trabalho, o médico do trabalho ou o enfermeiro do trabalho. Certo? É obrigado a empresa a ter os 4? Não. A empresa pode ter só o técnico e ter um enfermeiro que trabalha lá algumas horas por dia ou algumas horas por semana, certo? A empresa pode ter o técnico e o médico do trabalho, que pode ser terceirizado, que vai lá na minha empresa fazer alguns plantões semanais, certo? A empresa pode, dependendo do tamanho dela, ela pode ser obrigada a ter o técnico, o engenheiro e o enfermeiro do trabalho, algumas horas lá dentro. Ela pode ser obrigada a ter o técnico, o engenheiro e o enfermeiro do trabalho todos os dias, né, fixo na empresa, e mais o médico do trabalho fazendo algumas horas por semana. Tá entendendo? Depende do tamanho da empresa, depende do grau de risco da empresa, que é outro critério que tem que ser avaliado, que a gente vai definir se esses 4 agentes são necessários, qual é a carga horária que esses 4 agentes precisam ter dentro da minha empresa, certo? Mas o SESMIT é a obrigatoriedade, a NR4 vai falar sobre a obrigatoriedade de eu ter pessoas especialistas, de eu ter uma equipe de especialistas que vão cuidar da segurança e da saúde do trabalhador. Ok? Então, ó, a empresa privadas e públicas de órgãos públicos de administração direta ou indireta dos poderes legislativos, conforme, né, a CLT, manterão obrigatoriamente serviços especiais de engenharia e medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no seu local de trabalho. Eu vou mostrar aqui, eu vou parar esse compartilhamento aqui e vou mostrar essa ANR para vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui o meu computador. Eu vou abrir aqui a NR4. Vocês estão vendo aqui? Dá para vocês verem essa letrazinha aqui? Mais ou menos. Tá muito pequena, né? Tá pequeno, Não, dá pra ver. Tá pequeno, professor. Tá pequena, professor. Tá pequena? Deixa eu tentar aqui botar um tamanho maior. E aí, melhorou? Não. Continua ruim de ver. Ainda tá difícil pra ver. Tá embaixado. Aqui no meu dá pra dar um zoom se você usar os 2 dedos. Aí fica melhor pra ver. Agora melhorou. Melhorou? Eu botei aqui no máximo que eu consigo pela tela do computador, que é 150, tá? 150%. Mas assim, é só para dar uma explicadazinha a vocês. Aqui eu falo assim, ó, compete aos profissionais integrantes do SESMIT, né? Tá? Aplicar os conhecimentos de engenharia, segurança e medicina no trabalho, determinar quando esgotar todos os meios conhecidos para a eliminação do risco, tá? Mesmo reduzido a utilização pelo trabalhador, equipamentos de proteção individual. Quem determina qual é o EPI que o trabalhador vai utilizar é o SESMIT, tá? Colaborar, quando solicitado, nos projetos de implementação de novas instalações físicas,
responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento dos dispositivos das NRs, manter permanentemente relacionamento com a CIPA, a gente vai falar da CIPA daqui a pouco, promover e realizar atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores, esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidente do trabalho, analisar e registrar os documentos específicos sobre acidentes ocorridos na empresa, registrar mensalmente os dados atualizados dos acidentes de trabalho e manter os registros que tratam as alíneas H e I, né, que são essas duas aqui, em guias, né? Aí, quem são esses integrantes aqui? Eu vou com a tabela que vai mostrar a vocês aqui quem são esses integrantes. Eu espero que dê para vocês. Deixa eu ir lá para a tabela, já sei onde é que está. Vou digitar aqui, página 25. Pronto, essa tabela aqui é uma tabela que tem o grau de risco e as atividades. Estão vendo que aqui as atividades são codificadas? Deixa eu ir aqui para o meio da tabela. Aqui, ó, é uma relação de classificação nacional das atividades econômicas, o CNAE, tá? Que corresponde ao grau de risco para fins de mencionamento do SESMIC. Aqui é o grau de risco, aqui é o código do CNAE, e aqui são a denominação de cada atividade. Ok? Você pode dizer assim, ó, cultivo de cereais, aqui é o código dele, e o grau de risco é 3. Certo? Vamos procurar, dá um exemplo de uma das empresas de vocês aí. Alguém trabalha em quê? Diz aí o nome da empresa aí, do ramo da empresa que vocês estão estagiando. Tem que procurar aqui. RH. Empresa de prestação de serviço em recursos humanos. Não, eu trabalho na parte do RH da empresa. Eu sei, mas aí sim, o ramo da tua empresa, qual é? Ela trabalha com o quê? Com construção civil? Fabricação de metais sanitários. De metais, né? Fabricação de metais. Não, metais sanitários, louças sanitárias, desculpa. Louças sanitárias. Louças sanitárias. Então, eu tenho aqui indústria extrativista. Deixa eu procurar aqui. Atividades de apoio à extração de minerais, indústria de transformação, fábrica de produtos alimentícios. Fabricação de bebidas, fabricação de produtos fumos, fabricação de produtos têxteis. Aqui é o tipo de área que eu trabalhava antigamente, tá? Eu trabalhava aqui, ó, tecelagem, aqui, ó, fabricação de tecidos de malha. Eu trabalhava nesse ramo aqui, ó. O grau de risco era 3. E também trabalhei nesse aqui, ó. Vestuário. Aqui, ó, vestuários e acessórios. Já era o grau de risco 2. Tá vendo aqui? Então, depende das fábricas, ó. Preparação de couros e calçados, vamos lá. Produtos de madeiras, celulose, papel, impressão e reprodução de gravações, derivados de petróleo e biocombustíveis, fabricação de produtos químicos. E o grau de risco vai de 1 até 4, tá? Fabricação de produtos de borracha e materiais plásticos, minerais e não metálicos. Aqui, ó, foi alterado agora em 2009, esse daqui, ó. Esse aqui é o quê? Metalúrgica. Produção de ferros. Fabricação de produtos metal, exceto máquinas e equipamentos. Fabricação de equipamentos de informática. Fabricação de materiais e equipamentos elétricos. Fabricação de máquinas e equipamentos. Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias. Fabricação de equipamentos de transporte. Fabricação de imóveis. Fabricação de produtos diversos.
manutenção e reparo de equipamentos, elétrica e gás, eletricidade e gás natural, água, esgoto e atividade de gestão de resíduos e contaminação, captação e tratamento e distribuição de água, esgoto, coleta e tratamento de dispositivos de resíduo, construção. Eu não encontrei o ramo da sua, não. Deve estar em algum lugar, mas como são tantos, eu acho que eu passei batida aqui. Mas, oi, filho, diga. Diga, pode dizer. Oi, não tem problema não, professor. Depois, quando eu for rever a aula, eu vou dar uma lida também. Aí, quando você encontrar, eu falo assim, ó. Pronto. Eu vou aqui para a área de educação, certo? Que é a página 25 aqui, ó. Administração, para quem trabalha na área de administração pública. Tá vendo? O grau de risco é 1, ó. Quem trabalha em escritório. Quem trabalha em educação aqui, o grau de risco é 2. Certo? Ó, vou falar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Educação profissional de nível técnico, que é o nosso caso aqui, ó. O grau de risco é 2. Certo? Aí, questão do SESMIT, quantos tem que ter? Atividades de atenção de saúde humana. Aí vamos aqui para o nosso... Decora aí, o nosso... Diga. Por exemplo, aí está dizendo Diga, que o senhor mostrou que administração em questão de nível técnico, o grau é 2, certo? Certo. Porém, caso, por exemplo, meu técnico é em geologia, a gente é voltado mais em relação à área de campo, principalmente a parte de extração, que no caso, entra naquela parte... No caso, por exemplo, se eu trabalhasse, eu trabalho, mas não na área ainda. Se eu trabalho na Elizabeth e eu trabalhasse na área de geologia, principalmente voltada para o quesito dessa parte do campo, extração, mapeamento, esse tipo de situação, aí o grau ainda manteria como 2? Você grau 3. Entendeu, Maria? Não entendi, não. Aquele grau de risco. Não, olha só. Aquele grau de risco que eu mostrei aqui, eu estou mostrando a vocês aqui, certo? Esse grau de risco que eu estou mostrando a vocês aqui é o grau de risco da atividade. Por exemplo, eu trabalho com educação profissional, certo? Então, o Senai, a empresa que eu trabalho, ela é classificada como grau de risco 2. Vamos lá, a Elizabeth, independente da área que você trabalhe dentro da Elizabeth, ela é grau de risco 3, porque ela tem atividades, certo, que trabalham com extração de materiais, ela tem atividades industriais. Então, como a Elizabeth é classificada como um ramo industrial, certo, de produção de materiais que usam cerâmica, ela é classificada como grau de risco 3. Quem trabalha... Agora, se você dentro da Elizabeth, ela tivesse uma outra empresa de exploração, como você está formado em geologia, se fosse trabalhar numa empresa de exploração, de análise de solo, de análise de terra, trabalhar em cavernas, aí você já ia para grau de risco 4. O grau de risco é o quanto a empresa, ou a atividade fim da empresa, coloca a vida do trabalhador em risco, ou de acidente, ou de alguma perturbação, ou de alguma doença. Está entendendo, Maria? Então, essa classificação aqui, Tá. Entendeu? Essa classificação é como se fosse isso, é como se fosse o nível que o nível de, ou assim, o patamar que o trabalhador que trabalha, por exemplo, aqui, numa lavanderia, tinturaria de toalhas, corre de sofrer um acidente. Ele corre um grau de risco 2. E é classificado de 1 a 4. 1 é o menor, 4 é o maior. No caso, um exemplo, o engenheiro de Minas da Elizabeth, ele seria considerado por estar, no caso, exercendo a função dele num grau 4 ou no grau 3, como o senhor explicou, da empresa? Se ele trabalha em escritório,
pelo CNPJ, pelo CNAE da empresa, né, que é esse CNPJ aí, ele é grau de risco 3, certo? Certo. Se ele estivesse no campo e a empresa tiver um outro CNPJ, para o pessoal que trabalha na mineração, porque tem empresas que tem 2, 3 CNPJ, né? Que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Isso. Provavelmente a Elizabeth deve ter 2 ou 3 CNPJ. Porque existem vários graus de risco. Ela não pode ser a mesma empresa todo tempo. Ela deve ter. Oi, diga, Maria. É justamente que era por isso que a minha dúvida, porque eu trabalho no setor da administração em questão da parte do ambulatório, e aí eu faço ASO de admissão, periódica, esse tipo de situação. Aí justamente tem lá a opção de colocar o grau de risco. Aí sempre, às vezes, oscila de grau 3 para 4, aí por isso que eu queria entender melhor essa questão. Por isso que eu fiz essa Pronto, pergunta. é porque exatamente isso. A empresa deve ter, dentro da sua classificação, se ela tem lá atividades de campo e ela tem um CNPJ, tem uma classificação de trabalho em mineração, aí ela vai para grau 4. Mas já dentro da parte de fabricação, da indústria dela, de produzir cerâmica, é grau 3. Por exemplo, vocês que trabalham no escritório, é grau 3. Porque, querendo ou não, o escritório está dentro da parte fabril. A não ser que ela preste um escritório à parte, fora da parte fabril, entendeu? Entendi. Mas, senão, vocês são grau 3. Porque não é só a atividade, é o ambiente como um todo. Eu não posso considerar somente, é de escritório. Sim, mas o cara do escritório, ele passa dentro da fábrica, ele passa do lado da fábrica, ele pode sofrer, ele pode correr o risco de ter algum problema na fábrica e ele ser atingido? Pode. Por exemplo, vamos dar exemplo daquela mineradora lá que morreu não sei quantos milhões de pessoas, lá na Vale do Rio Doce. Certo? Certo. Ali todo mundo que trabalha naquela mineradora, mesmo o pessoal do administrativo, é grau de risco 4. Compreendi. Está entendendo? Sim, sim. O ambiente é quem leva o grau de risco. O ambiente é perigoso, altamente perigoso, né? Isso. Certo? Então, aqui, ó, aí como é que vai ser determinado o CERMIT? A quantidade de funcionários, aqui, ó. Desculpe, o CERMIT tem cinco integrantes, ó, o técnico de segurança no trabalho, o engenheiro de segurança no trabalho, auxiliar de enfermagem no trabalho, enfermeiro do trabalho e médico do trabalho. Se você é de grau de risco 1, você não precisa ter até 500 funcionários, você não precisa ter nenhum desses membros. Você pode terceirizar tudo. Você está entendendo? Eu vou contratar uma empresa para fazer meu exame admissional. Eu vou contratar uma empresa para fazer os exames periódicos, que é o ASO, que você está falando, né? Que é o cadastro lá dos exames periódicos que o trabalhador vai fazer de acordo com a tabela de risco. Isso. Ok? De acordo com o PPRA e com o PCSMO. Então, ele não precisa ter esses agentes. Eu posso terceirizar todos esses agentes até 500 funcionários. Mas se eu já for de grau de risco 2, também, ó. Grau de risco 1 e 2, a partir de 500 funcionários, eu posso ter o técnico, eu preciso ter somente o técnico de segurança. A partir de 1.000 funcionários, aí eu preciso ter um técnico de segurança, um engenheiro do trabalho com carga horária pré-definida, um auxiliar de enfermagem do trabalho e um médico do trabalho por carga horária pré-definida. Esse aqui não é, esse asterisco aqui quer dizer que pode ser um prestador de serviço. A partir de 2.000, ó, pode ver que esse número vem aumentando, ok? E acima de 5.000, para cada grupo de 4.000 ou fração acima de 2.000, você tem que acrescentar mais essas quantidades aqui. Certo? Por exemplo, vamos lá na tua empresa, que ela está no grau de risco 3. A partir de 100 funcionários, ela precisa ter um técnico de trabalho. A partir de 250
funcionários, ela precisa ter 2 técnicos de segurança no trabalho. A partir de 500 funcionários, ela precisa ter 3 técnicos de segurança no trabalho e um engenheiro e um médico de trabalho fazendo plantão na empresa, periodicamente. Professor, A partir de... Oi, me tira uma dúvida. Por exemplo, a Elizabeth, ela tem diversas filiais e também, digamos, diversas séries, porque tem a porcelanato, tem a produtos cerâmicos, tem a cimentos. Aí, assim, essa quantidade de, tanto de técnico quanto de enfermeiro, médico, é por empresa ou representar por todas? Digamos, por empresa olha não, só. desculpe. Por sede ou por empresa, no caso. Vamos lá. Se as sedes tiverem CNPJs diferentes, é por sede. Mas se a sede for tudo ligado a um único CNPJ, aí eu tenho que somar tudo. Por exemplo, o Senai da Paraíba. Tem unidade aqui em João Pessoa, tem unidade em Campina Grande, tem unidade... Então, e o CNPJ é igual. Então, eu tenho para todas as escolas. Eu tenho um SESMIC só. Entendeu? Sim. Aí, se vocês já forem separados, aí tem que ser por unidade. Mas eu acredito que não, tá? Porque está muito caro. Normalmente as empresas optam por ter um SESMIC só. Para todo o conglomerado. Certo. Obrigada. De nada. Deixa eu voltar aqui. Apresentação. Então, esses são os números, tá? E aqui são algumas informações, ó. Tem tempo parcial mínimo de 3 horas. De 3 horas. Então, cada 3 horas aqui, ó. Então, aqui algumas observações da tabela. E esse aqui é a montagem do meu SESMIC. Que com alguns casos aqui, eu terceirizo, eu posso terceirizar esse trabalho. Em alguns, eu sou obrigado a ter o profissional dentro da minha empresa. Por exemplo, a Elizabeth, como tem a parte de mineração, de extração de minério, ela é obrigada a ter um técnico de segurança a partir de 50 funcionários. Com certeza, ela deve ter muitos técnicos de segurança trabalhando para ela. Certo? Que ela está aqui, ó, na escala entre 3 e 4. Ficou clara essa parte aqui, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? 0. Então, vamos lá. Vocês estão vendo o slide novamente? Sim. 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 Sim, professor. Ok. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai falar, depois que o SESMIC é empossado, que tem lá o engenheiro de segurança ou o técnico de segurança, o técnico de segurança ele vai procurar agora quais são as normas que se aplicam à minha empresa, tá? Ao ramo do meu trabalho. Ele vai lá fazer a elaboração de algumas questões. Uma dessas coisas é criar a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, conhecida como CIPA. A CIPA é um grupo de pessoas ou membros, aí é por unidade, tá? Cada unidade deve ter o seu grupo ou a sua equipe, até porque às vezes uma unidade fica longe da outra, não dá para a CIPA ser por fábrica total, tá? Normalmente é por unidade. Cada unidade, ou cada fábrica, ou cada setor, cada empresa tem que ter a sua CIPA. Também existe uma relação de quantidade de membros da CIPA. Normalmente, em regra geral, a CIPA é constituída por representantes do empregador, do dono da empresa, e por representantes dos trabalhadores, onde os trabalhadores elegem o vice-presidente da CIPA e o empregador elege o presidente da CIPA. Elege não, indica o presidente da CIPA. Detalhe, o membro da CIPA, eleito, tá, através de eleição direta,
ele tem direito à estabilidade de 1 ano de mandato, mais 1 ano pós-mandato, ou seja, 2 anos de estabilidade. Ok? O que quer dizer estabilidade? Teoricamente, ele não pode ser demitido, a não ser que ele tenha uma falta muito grave, porque ele vai para demissão por justa causa. Certo? Obrigações da CIPA. Normalmente, fazer os planejamentos preventivos, acompanhar os meios e mecanismos e equipamentos existentes dentro da empresa de prevenção, fazer a distribuição dos EPIs, juntamente com o SESMIT. É por isso que, às vezes, o SESMIT ele é geral para a empresa toda e a CIPA é como se fosse uma organização que vai ajudar o SESMIT a controlar ou a prevenir os acidentes do trabalho. Onde lá eu vou ter, no SESMIT, os especialistas e na CIPA, os trabalhadores que serão treinados para ajudar o SESMIT a implementar o sistema de prevenção contra acidentes de trabalho. A CIPA também é responsável por montar e criar a semana interna de prevenção a acidente, que é tipo uma semana de palestras e de eventos educacionais e treinamento para todos os colaboradores e fazendo com que eles ou consigam assimilar cuidados e deveres que o trabalhador tem para evitar problemas com a saúde. Ok? Então, essa aqui é mais ou menos a função da CIPA. Aqui eu tenho uma explicação rápida, né? O que é a CIPA? É como todo mundo chama, a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, que é regulamentada pela CLT, pela norma regulamentadora número 5 do Ministério do Trabalho, que é agora a Secretaria do Trabalho, tá? A CIPA é formada por representantes dos empregados e dos empregadores, com o mesmo número de participantes para as duas categorias. Se me determinarem que a CIPA é constituída por uma pessoa, quer dizer que é uma pessoa dos trabalhadores e uma pessoa da empresa, tornando assim 2 membros. Então, esse é o limite, essa é a quantidade mínima de pessoas que compõem a CIPA. O objetivo da CIPA é fazer com que os empregados, e empregadores trabalhem juntos na prevenção do acidente de trabalho, e a obrigação da CIPA é ajudar na prevenção de acidentes e doenças decorridas no trabalho. É a CIPA que faz os registros dos acidentes de trabalho. É quem faz a primeira ação, tá? Para a questão dos acidentes e prevenção do trabalho e remete isso para o SESMIT. Ok? Então, a CIPA é um braço do SESMIT. E aí, como funciona a CIPA? A organização da CIPA é obrigatória em qualquer local de trabalho, de qualquer tipo, comercial, industrial, bancário, educativo, empresas, qualquer tipo de empresa. Tá? A CIPA deve ser protocolizada na Secretaria Regional do Trabalho e Emprego, com as cópias das atas das eleições e de posse do calendário anual de reuniões. As reuniões devem ser mensal. Porque reuniões da CIPA devem ser mensal para tratar de itens de segurança. Por exemplo, a CIPA, às vezes, toma conta da parte de troca dos extintores da empresa. A CIPA faz conferências se os hidrantes de combate a incêndio estão funcionando juntamente com a brigada de incêndio da empresa. A CIPA, ela ajuda na elaboração de métodos e técnicas de trabalho. Ela procura fazer inspeções periódicas sobre se tem algum problema de piso escorregadio, de sinalização, de indicação. É a CIPA que procura fazer essas inspeções. Tá? O número de membros titulares e suplentes é observado em mencionamento previsto no quadro 1. Responsabilidade da CIPA: investigar os acidentes, promover e divulgar as normas de segurança e promover a Semana Interna de Prevenção a Acidentes. É uma semana educativa, onde para-se toda a fábrica para fazer palestras, não só sobre acidentes, mas sobre doenças também.
doenças ocupacionais, doenças relacionadas ao trabalho, não relacionadas ao trabalho, educação alimentar, higiene pessoal, vários tipos de eventos e palestras sobre qualquer tipo de coisa, tá? Que seja relacionado à segurança do trabalhador e familiar. E aí, dentro da CIPA, né, ele vai procurar orientar os trabalhadores nos equipamentos individuais e coletivos, na questão do relacionamento de fazer os exames médicos previstos nas normas regulamentadoras, buscar, junto com o SESMIC, montar o mapa de risco da instituição, dar sugestões e observar recomendações sobre situações de riscos e tentar eliminá-las. Então, é sempre as obrigações da CIPA. Eu vou aqui mostrar a vocês, aqui só mais orientações, né? Deixa eu mostrar a vocês aqui a NR5, que fala sobre a CIPA. Como eu falei anteriormente, tem lá aqui, ó, que é a CIPA, a definição da CIPA, né? A organização da CIPA, das atribuições. Aquilo que a CIPA é obrigada a fazer, ó, identificar os riscos, elaborar um plano de trabalho, participar da implementação de controle de qualidade, realizar periodicamente verificações dos ambientes, realizar a cada reunião uma avaliação do cumprimento das metas propostas, divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança, participar junto com o SESMIT, né, de reuniões, discussões de melhoria, requerer do SESMIT, quando houver no empregador os equipamentos de segurança, colaborar no desenvolvimento do... Isso aqui a gente vai discutir, que são outras duas normas regulamentadoras, tá? O PCSMO e o PPRA. Divulgar e promover o cumprimento das normas. E tem mais outros itens aqui. Aí aqui, ó. Cabe aos empregados, né, participar das eleições da CIPA, colaborar com a gestão da CIPA, indicar a CIPA ao SESMIT e observar no ambiente de trabalho todas as normas regulamentadas. Cabe aí aqui, a CIPA, ela é composta por alguns membros, tá? Presidente e as suas funções, o vice-presidente. O presidente, ele normalmente é indicado pelo empregador. Está todo mundo conseguindo acompanhar, tá? Esse silêncio quer dizer que sim ou que não, pessoal? Sim, professor. Sim, Sim. professor, mas tem Sim, alguns professor. momentos que está cortando um pouco, está travando a voz do senhor. A minha voz está travando, Tem momentos, mas está dando para acompanhar direito. É só momentos mesmo. Acho que seja questão de conexão. Deixa eu aqui abrir o slide, que eu acho que o slide fechou. Ah, não é isso não. Documento que deu aqui. Segurança. Bom, deixa eu voltar aqui para a NR. Sim. Então, aqui, ó, cabe ao presidente da CIPA, né, que é uma das funções, cabe ao vice-presidente. O presidente e o vice, se tiver mais... Isso aqui a organização mínima da CIPA, tá? A CIPA tem que ter 2 membros, que é o presidente e o vice. Se a CIPA precisar ter mais membros, aí ela vai começar a ter outras... que a gente chama de suplentes, né? Que são os suplentes. Eu posso definir que um dos suplentes pode ser o secretário, e tem atribuições do secretário, certo? Então, aqui são as principais funções: presidente, vice-presidente e secretário da CIPA, certo? E seus suplentes. Aqui é como a CIPA funciona, a questão do treinamento para fazer a CIPA. Eu vou lá para a tabela que vai dizer quantas pessoas tem que ter na CIPA.
De acordo com os grupos, aqui é o grupo da atividade que é exercida, tá? Aqui eu tenho os efetivos e o suplente. A partir de 20 funcionários, eu tenho um grupo aqui, o grupo 1, que acho que é de mineração, ele já começa a ter, obrigado a ter um efetivo e um suplente, certo? Um efetivo e um suplente. Então, não são todas as categorias que tem, não, tá? Aqui são uma quantidade de pessoas que tem que ser assim. Lembrem-se, os efetivos são os eleitos e os suplentes normalmente são os indicados. Então, aqui são o grau que tem, né? Aqui são os grupos. Ó. O grupo C1, de minerais, tá? Alimentos, têxteis, confecção, calçados, madeira, papel, som e imagem, químicos, borracha, produção não metálico, metais, equipamentos e máquinas de equipamentos, equipamentos e máquinas de ferramentas, exposição a armas, veículo, água e energia, construção, intermediário no comércio, construção atacadista, varejista, transporte, seguro, banco, serviço, ensino. Vou pegar o exemplo do ensino, que é a área que a gente trabalha, é o C31. O código é o C31 e vou lá procurar quantos membros o C31 tem que ter. C31, ele tem que ter a partir 20, 40, 50, tá? A partir de 80, ele só precisa ter a partir de 80 funcionários, um efetivo e um suplente. Tá? Porque o grau de risco ele é baixo, então é a quantidade de membros da CIPA que ele tem que ter. Certo? Então, a partir de 80 funcionários aqui, as empresas de educação precisam ter membros da CIPA. Alguma dúvida até aqui? Não. Não, professor. Não? Vamos voltar aqui para o slide. Responsabilidade da CIPA, como é que funciona a CIPA? A CIPA ela tem que reunir algumas questões para fazer o mapa de risco, certo? O mapa de risco, a gente vai discutir depois cada um desses itens. Quem faz esse mapa de risco é o engenheiro do trabalho, junto com o técnico de trabalho, acompanhado pelos membros da CIPA, certo? Eu tenho que chamar. O que é esse mapa de risco? É exatamente onde o cara vai avaliar, dentro de cada ambiente. Quando você chega lá no escritório de uma empresa, que tiver umas 20, 30 pessoas trabalhando lá, e aí eu vou chegar lá com um equipamento chamado decibelímetro e vou medir o nível de ruído. Se esse nível de ruído tiver mais de 75 decibéis e com uma constância de 8 horas de trabalho, eu já considero que aquele ambiente tem um risco físico médio, certo? E aí vou lá e marco lá que ele tem um risco físico médio. Qual outro tipo de risco que pode... risco de ruído, né? E esse risco é médio. Qual o tipo de risco que pode ter lá? Como o pessoal passa muito tempo sentado, em frente a mesas e bancadas, ele tem um risco ergonômico, certo? Aí o risco ergonômico, ele é médio, ou pode ser pequeno, depende do nível da cadeira. Se as cadeiras não são confortáveis, adequadas, ou não estão dentro de padrões ergonômicos, eu classifico o risco alto. Se eles atendem a todas as especificações, a bancada, a altura da bancada, a altura do meu cotovelo, a cadeira tem lá o encosto adequado que apoia as costas e tem aquela curvatura da coluna cervical, da coluna, encaixa o quadril perfeitamente no espaço lá certo do banco. Quando a pessoa fica sentada, ela dobra o joelho, formando um ângulo aproximadamente de 90 graus. Nem fica com a perna muito em cima, nem muito esticada. Tem um apoio de pé para que
os pés possam ficar levemente inclinados para cima, para dando assim um conforto maior e evitando aquela pressão na coxa e com isso evitando diminuição da circulação para as pernas. Certo? Então, se tem todos esses critérios, já tem todos esses critérios, o risco ele é pequeno. Tá? Mas eu sempre vou avaliar, eu tenho equipamentos ligados na tomada, então existe um risco físico aí? Existe. Qual é o risco físico? Que analisar e definir. Diga, Lucas. Não sei se é só comigo, mas o seu áudio tá cortando. Agora não deu para entender, não. Não deu para entender, não foi? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu tentar ver se eu diminuo coisa que eu estou apresentando. Deixa eu fechar aqui algumas que eu já apresentei e tentar diminuir aqui o máximo. Deixa eu mudar aqui os slides aqui para essa apresentação. A janela do WhatsApp tira muita memória RAM também, viu, professor? Vê se melhorou aí a minha voz. Muito melhor, muito melhor mesmo. Muito melhor? Pronto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui em cima do slide e aí, como eu mandei para vocês as NRs, certo? Aí vocês dão uma lidazinha de acordo com as perguntas que eu vou fazer depois no trabalho, tá bom? Tá certo. Ok. Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou fazer esse levantamento desses riscos, porque em cima desse risco, eu vou definir quais são os EPIs que eu vou utilizar, certo? São os equipamentos de proteção individuais que eu vou utilizar. Já são... Não sei se vai dar tempo, mas eu vou começar a falar algumas coisas dos EPIs, qualquer coisa a gente completa amanhã. Vou fazer mais uns 20 minutos de aula, certo? Bom, todo mundo sabe que existem equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Vocês sabem diferenciar ou sabem me dizer um equipamento de proteção coletivo? Rapaz, tô desatualizado. Está desatualizado, é? Alguém pode me ajudar? Coletivos. Coletivo não, agora O extintor de individual. incêndio. O que, Vitória? Extintor de incêndio. O extintor de incêndio é um protetor coletivo. Perfeitamente. O que mais, Vitória? Sabe dizer mais algum? Aquelas placas, Antônio? professor, placas O quê, que colocam Antônio? placas que colocam para avisar, tipo piso molhado, esse tipo de coisa. Placas informativas ou placas de advertência são protetores coletivos, tá? Ai, meu Deus, agora fugiu o nome. Aqueles corrimões de escada são protetores coletivos. Parapeitos são protetores coletivos. Redes para objetos são protetores coletivos. Existem uma infinidade de protetores coletivos, tá? Mas a definição de protetor coletivo é todo e qualquer equipamento ou instrumento que eu possa proteger várias pessoas ao mesmo tempo em relação a um ambiente perigoso, certo? E aí, vem uma outra pergunta. Se eu usar um protetor coletivo e ele eliminar o risco completamente, eu devo usar um protetor individual ou não? Bom, se ele elimina o risco completamente, não tem mais risco, então acho que não se vê necessário, né? Perfeitamente, Antônio. Corretíssima a sua resposta. Se eu eliminei o risco com o equipamento, com a proteção coletiva, eu não preciso das proteções individuais, ok? Então, o equipamento de proteção individual só é recomendado ou só é utilizado quando os protetores coletivos não eliminam 100% o risco. Aí eu complemento a proteção com o equipamento de proteção individual. Ok?
Ficou claro para todo mundo isso? Sim. Sim. Certo. Vamos lá. Aqui eu dou alguns exemplos de definição de EPC, né, que é equipamento de proteção coletiva e equipamento de proteção individual. A proteção coletiva é toda medida ou dispositivo, sinal, imagem, som, instrumento, equipamento que proteja uma ou mais pessoas, certo? A hidrante, extintor. Alguém falou? Hidrante, extintor, corrimão, aparapeito, tela de proteção, rede, certo? De proteção, tudo que é usado em proteção coletiva. Se eu revestir uma parede, se eu fizer o revestimento de uma parede para absorção de ruído e essa parede conseguir isolar o ruído, certo? É uma proteção coletiva. Ok? E a proteção individual é todo dispositivo usado de forma individual, que protege uma única pessoa. Aqui alguns exemplos de proteção coletiva, uma parapeito aqui, ó, certo? Uma escada com um corrimão, e normalmente eu tenho que colocar em cada degrau da escada uma película antiderrapante, certo? Aqui uma trave, né? Ou isolamento de área, fazer isolamento de área, ou fazer... Em construção a gente usa muito isso, fazer passarelas, né? Fazer caminhos com isolamento, para evitar que você tenha as pessoas circulando no meio, perto de veículos, ou veículos circulando na área de pessoas, cercados. E aí, uso do EPI. Eu vou falar de forma generalizada, tá? Todo EPI, ele deve, antes de ser usado, ou antes de ser distribuído com os trabalhadores, ser verificado pela CIPA, analisado pela CIPA. Porque todo EPI ele tem que ser certificado, ele deve ser registrado e certificado e garantido a sua eficiência e eficácia na proteção do trabalhador através do Ministério, da Secretaria do Trabalho e Emprego. Tá? Ele tem que ter esse CA aqui, ó, esse certificado de aprovação. Opa, desculpe. Ele tem que ter esse certificado de aprovação aqui, certo? E ele tem que ser aprovado pelo Ministério, pela Secretaria do Trabalho. Então, eu tenho que garantir que todo EPI ele tem que vir com esse certificado. Se vocês pegarem, vamos lá, um óculos de proteção e olharem na perninha do óculos, tá? Um óculos de proteção, ele vai vir lá um código com a numeração com esse número de certificado. Eu acho que eu tenho um óculos aqui de proteção. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês o que eu estou dizendo. Deixa eu minimizar aqui. Eu não sei se na câmera de vocês estão conseguindo me ver. Deixa eu parar a apresentação. Assim ficou maior. A minha tela ficou grande. Ficou, né? Ficou. Bom, aqui eu estou aqui, ó. Ele já está lacrado, tá? Com esse óculos de proteção aqui. Mas vou mostrar a vocês, vou abrir e vou mostrar a vocês. Por aqui. Tem um óculos de proteção. Deixa eu procurar aqui onde é que está o... Aqui. Eu não sei se vai dar para ver. Eu aqui estou mal conseguindo ver. Aqui tem um. Tem um número, eu não sei se dá para ver aqui, ó. Tem um númerozinho
bem aqui. Não sei se dá para ver aqui. Tem um número aqui chamado CA com a numeração. Tá? Essa é a numeração que identifica o óculos. Qual é a classificação e a numeração do óculos. Certo? Se ele não vier com essa codificação, com essa classificação aqui, com esse código, ele não é permitido o uso. Ele não é permitido o uso. Então, antes de ser distribuído, é função da CIPA observar, fazer a leitura e ver se todo o material veio com essa codificação, para garantir que ele vai cumprir a sua função de proteção. Se ele tem esse certificado e se ele vai realmente cumprir com o item ou com a função de proteção que ele tem que ter. Foi entendido? Yes. Voltando aqui, eu vou voltar aqui para a apresentação do slide. Todo mundo está vendo o slide novamente, né? Então, esse é o CA que eu queria mostrar para vocês. Bom, como é que eu vou escolher qual equipamento de proteção que eu vou encomendar ou que eu vou distribuir no setor? De acordo com o mapa de risco. Quais são os riscos que tem lá para vocês? Por exemplo, no escritório. Quais são os riscos que a gente viu que tem no escritório? Tá? O risco de ruído, certo? Ele é um risco muito alto, ele é intermitente, ele vai obrigar as pessoas a usarem o protetor auricular, certo? Se sim, eu vou ter que distribuir para todo mundo lá o protetor auricular. Se não, eu não preciso. Tá? Eu posso somente, através de palestras, convencer as pessoas a não falarem todo mundo ao mesmo tempo. Ok? E aí eliminar o risco. Mas, por exemplo, o risco ergonômico, ele é muito grave dentro da área de escritório. Ele é um risco muito grave. As pessoas terem lesão de coluna por postura errada, por sentarem errado, ou pelos equipamentos não serem adequados, as cadeiras não serem confortáveis, não estarem adequadas, é muito grande de acontecer. E aí eu vou ter que verificar. Eu vou ter que usar algum EPI ou eu tenho que aplicar um EPC, certo? Ou tem que aplicar, por exemplo, encosto de pé. Ele é um EPI, porque ele é individual, não existe encosto para todo mundo. Por exemplo, para quem mexe muito com digitação, né, ou com mouse o tempo todo no computador. Existem alguns adaptadores do pé de mouse que tem uma almofadinha para melhorar a posição da mão, para a mão ficar mais correta, né, apoiada corretamente. Você não ficar com a mão solta, só com o pulso apoiado. Ela tem que estar apoiada no antebraço quase completo. E aí você tem que dar uma postura aqui, mas eu vou me aproximar mais assim. Tá entendendo? Para dar uma postura melhor e o apoio do braço melhor para você poder mexer o mouse. Então, e o pé de mouse ele tem que ter aquele encosto para a mão ficar um pouco mais elevada para dar um apoio melhor. Outra coisa, a altura da mesa tem que estar mais ou menos a altura do seu cotovelo a um ângulo de 90 graus. Ele não pode estar muito lá embaixo, nem muito aqui em cima, porque senão você vai ficar com problema aqui nos tendões. Mas são coisas que você tem que analisar. Dentro da produção, é mais fácil. Você definir o tipo de máscara, os tipos de EPIs mais específicos para cada trabalhador, certo? Porque você vai ver o risco, por exemplo, eu trabalho numa área que tem emissão de muitos gases, certo? Esses gases são nocivos à saúde humana, então eu tenho que usar uma máscara. É qualquer tipo de máscara? Não, tem máscaras específicas para cada tipo de trabalho, para cada tipo de operação. Se for com gás, eu tenho que usar um tipo de máscara que tenha os filtros para gases, certo? E aí isso a gente vai ver
individualmente para cada item. Mas, para fazer esse levantamento, eu preciso do SESMIC e da CIPA elaborarem um mapa de risco para decidir quais são os EPIs necessários para cada ambiente do trabalho. Ok? Importante, a recomendação ao empregado quanto ao uso do EPI, adequado ao risco existente em determinada atividade, é de competência do Serviço Especializado da Engenharia, como eu acabei de falar para vocês, e da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. São eles que vão dizer qual é o tipo de equipamento individual que cada trabalhador vai utilizar. E aí, lógico, obrigações do empregado, do empregador. O empregador ele tem que distribuir, ele tem que adquirir, comprar e distribuir de forma gratuita os equipamentos de proteção individual para cada trabalhador daquele determinado setor. É obrigação da empresa fazer isso. O trabalhador não tem que pagar pelos seus equipamentos de proteção individual. Ok? Como também a obrigação do trabalhador... E aí tem que olhar... o empregador ele tem que dar condições do trabalhador manter os equipamentos em ordem e ele tem que fazer um registro da distribuição desse equipamento. Não é, eu vou chegar para a Raica e dizer assim, olha, a Raica está aqui, ó, um protetor auricular, uma máscara, um óculos de proteção e pronto. Não, eu vou pegar, dizer, Raica, estou dando isso aqui, por favor, assine esse documento dizendo que você recebeu, confira o estado de novo de cada equipamento e aí sim, depois disso, eu vou fazer o controle. Cada equipamento de proteção, ele tem uma periodicidade, tem um prazo de validade. Por isso que ele precisa daquele CA, tá? Daquele certificado de aprovação. Aquele CA determina um prazo de validade. Se eu não me engano, o protetor auricular tipo plug, ele dura mais ou menos em torno de 3 meses, para ele ressecar aquelas borrachinhas. Então, 3 em 3 meses, o empregador tem que estar trocando esses equipamentos, distribuindo novamente aos colaboradores. Tá? E não é só eu chegar lá e dizer, olha, meu EPI está danificado, não serve mais não. Eu tenho que levar o EPI danificado, velho, certo? Devolver a CIPA e pegar o novo, como forma de comprovação. Porque também, se o trabalhador é responsável pela conservação do seu EPI, por cuidar dos seus equipamentos de proteção, certo? Se ele danificar o equipamento de proteção por mau uso, aí o empregador pode descontar ou pode cobrar dele que ele adquira um novo equipamento, porque querendo ou não é um bem da empresa, ok? Aqui tem as obrigações do empregado, né? Usar apenas para a finalidade que se destina, responsabilizar pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Tem a parte de treinamento dos EPIs. Todo trabalhador deve ser treinado adequadamente para utilizar cada tipo de EPI, fazer a amarração, fazer a guarda, fazer tudo. Então, tem um treinamento e tem um certificado desse treinamento. Principalmente quando você é novato, né? Você sofre esse treinamento imediatamente quando você entra no setor. Eu vou parar por aqui hoje e a próxima aula de amanhã a gente vai continuar com os tipos de EPI, certo? E eu vou falar dos 2 programas, que é o PCSMO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e vou falar do mapa de risco. Aí eu vou falar um pouco mais detalhado quais são os tipos de risco que podem agredir fisicamente o trabalhador, tá? Que é o PPRA. E também falar um pouquinho sobre ergonomia, postura profissional. Ok? Alguma dúvida do que a gente falou hoje? Eu falei muito rápido, foi muito apressado. Como é que foi hoje? Tá tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, professor, tudo bem. Deu para assimilar o conteúdo?
Sim, professor. Sim. Sim. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas por causa do computador tá iniciando, mas eu, como tá gravado tudo, aí eu vejo de boa. Ok. Ok, Raimundo. Então, nenhuma dúvida, nenhum questionamento, nenhuma pergunta que vocês queiram me fazer? Não. Não, professor. Por enquanto Não, né? não. A Adriana colocou que hoje eu fui um pouquinho acelerado, né? Mas ele disse que dá para assistir a aula, dá para recuperar. Mas se quiser ter alguma pergunta, fazer aqui, Adriana, pode perguntar. Bom, ninguém tem nenhum questionamento. Eu gostaria que vocês ficassem um pouquinho nessa aula, que eu tenho uma pergunta para fazer a vocês, tá? Ok. Eu vou parar a gravação.